Dica de leitura: O Crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz. Olá, minha gente! A conversa de hoje é curtinha, mas muito importante. É uma dica de leitura sobre esta obra, O Crime do Cais do Valongo, escrito pela Eliana Alves Cruz, publicado pela editora Malê, e conta com 198 páginas, 200 páginas. Minha gente, esse é um romance do tipo, como a gente diz, que chega chegando, enfiando o pé na porta e com um soco no estômago e sem esperar que sentemos direito na poltrona. Essa obra desnuda temas que, por incrível que pareça, já há um quarto do século XXI, pelo qual nós já passamos, ainda são evitados em muitos contextos, como o racismo, a escravização e a consequente resistência para se falar desses temas. Como as críticas também, as narrativas históricas oficiais que tentam desconstruir esses conceitos e a própria história factual. Essa obra é uma narrativa histórica que, dentre suas inúmeras qualidades literárias, eu destaco a profundidade e riqueza de detalhes, proporcionando uma visão desumana do Brasil escravocrata lá no início do século XIX. Então, essa conversa lhe interessa? Se você está aqui, eu imagino que sim. Mas a condição para eu continuar a contar sobre ela é você curtir agora este programa, adicionar o sino de notificações e assistir até o fim, compartilhando essa dica de leitura por aí. Esta é a minha chantagem. Bem, a narrativa ela se desenrola no Rio de Janeiro entre 1810 e 1835, que é um período marcado pela intensa atividade do tráfico negreiro e pela presença da corte portuguesa na cidade. O Cais do Valongo, local que foi a principal porta de entrada de africanos escravizados no Brasil, serve como cenário central dessa trama, simbolizando as atrocidades desse processo de escravização e também da resistência negra. As personagens protagonistas da história são Moana Lomé, que é uma moça originária de Moçambique, capturada e trazida ao Brasil como escravizada. E aí sua narrativa, sempre em primeira pessoa, revela a sua inteligência, a sua perspicácia e suas estratégias de resistência, como a aprendizagem clandestina da leitura e da escrita da língua portuguesa, desafiando as proibições impostas aos escravizados. E o segundo personagem protagonista, coprotagonista, é o Nuno Alcântara Moutinho, que é um mazombo. Mazombo são aqueles filhos de portugueses nascidos no Brasil. Nuno é um livreiro que se vê envolvido na investigação do assassinato de Bernardo Lourenço Viana. A sua perspectiva deste crime oferece uma ampla visão sobre as tensões sociais e raciais daquela época, bem como sobre a complexa identidade dos nascidos no Brasil de ascendência europeia. Os temas centrais da narrativa são a escravização e a resistência. A obra explora perfeitamente, com muita maestria, as diversas formas de resistência dos escravizados, desde a preservação de práticas culturais africanas até a subversão silenciosa das normas impostas pelos senhores. Moana, por exemplo, utiliza seu conhecimento secreto da língua escrita para proteger a si e aos seus companheiros, demonstrando que, entre aspas, como ela vai dizer na história, nossa maior força era a descrença deles
sobre o que podíamos ou não podíamos aprender e criar. Um outro tema importante é sobre identidade e ancestralidade. A conexão com as raízes africanas e a valorização da ancestralidade são elementos recorrentes na história, evidenciando a importância da memória coletiva na formação da identidade afro-brasileira. A manutenção de ritos e tradições serve como forma de resistência cultural e também de afirmação identitária. O terceiro tema que eu quero destacar são as críticas às narrativas históricas oficiais. Então, aqui, ao incorporar fragmentos de jornais da época e ao dar voz às personagens historicamente silenciadas, a Eliana Cruz, olha aqui um exemplo dos facsímiles da época. A Eliana Cruz questiona as versões oficiais da história, propondo uma releitura que valoriza perspectivas marginalizadas. A autora sugere que a história contada pelos vencedores, claro, omite as vivências e as resistências dos oprimidos. E essa sua obra busca preencher essas lacunas. Próxima temática a ser destacada é o estilo e a estrutura do romance. E aqui nós podemos destacar a alternância de narradores, que nos proporciona uma narrativa dinâmica e de várias facetas, permitindo-nos compreender a complexidade das relações sociais daquela época. Minha gente, a linguagem é rica, a narrativa é detalhada, com descrições vívidas que nos transportam para o Rio de Janeiro dos 1800. Nos vemos no Rio de Janeiro de 1800. A inserção de trechos de jornais antigos, que além dos facsímiles de documentos, ela também faz, reforça essa autenticidade histórica à obra e também a crítica a essas narrativas oficiais. Essa obra tem sido amplamente reconhecida por sua contribuição à literatura afro-brasileira contemporânea, destacando-se pela sua profundidade com que aborda questões raciais e questões de gênero. Olha, vou dizer uma coisa. O Crime do Cais do Valongo, da Eliana Alves Cruz, merece todos os aplausos, toda a reverência. A conhecida capacidade de Eliana Cruz é clara, indiscutível em humanizar personagens historicamente marginalizados e de construir uma narrativa que, embora ficcional, oferece uma reflexão profunda sobre a realidade histórica do Brasil. Então, O Crime do Cais do Valongo é uma obra que transcende o gênero de romance histórico, oferecendo uma narrativa envolvente que nos convida à reflexão sobre as injustiças do passado e as suas repercussões no nosso presente. Através de personagens bem construídos, complexos, das várias camadas de significado, de interpretação e de uma trama muito bem construída, Eliana ilumina aspectos tenebrosos da história brasileira, ressaltando a importância da memória e da resistência na construção da nossa identidade nacional. Ufa, né? Então, obrigado por chegar até aqui, mas calma. Calma, não sai agora, porque é hora de eu voltar a lhe pedir que compartilhe esse conteúdo nas suas redes e grupos de WhatsApp. Aquelas pessoas que, assim como eu e você, ainda se incomoda, se indigna com as histórias oficiais mal contadas, com a presença insidiosa dos racismos estrutural e institucional no Brasil, e que não se cala. Por isso, só tenho que lhe agradecer por essa parceria. Mas, olha, eu ainda estou esperando o seu joinha e a sua inscrição no canal, para que eu possa continuar trazendo mais conhecimento e cultura para você. Conheça também minhas obras e as minhas conversas no meu website simãodemiranda.com.br. E se tiver um tempinho, dá uma passadinha lá no meu perfil no Instagram, @simãodemiranda.
E, é claro, não poderíamos terminar de outro jeito, senão dizer que precisamos seguir esperançando por um mundo mais humano e sem racismo.